Essas vacinas da Covid, qualquer uma delas, elas podem sim provocar alergia e só tem duas formas da gente saber. Ou se a pessoa ela já tem alergia documentada, algum componente da vacina, ou se ela tomar a primeira dose e desenvolver alergia. Então, isso realmente pode acontecer, não só com a vacina, como com qualquer medicação que está disponível aí nas farmácias. Então, é uma coisa que pode sim acontecer. Aquelas pessoas que já têm um histórico mais importante de diversas alergias podem muitas vezes ficar aí de observação uns 30 minutos a 1 hora após a aplicação da vacina para observar o aparecimento dessas reações alérgicas. A respeito dessa imunização, de quando a pessoa está imunizada, então, os estudos eles mostram essa eficácia que está amplamente aí divulgada depois de alguns dias após a segunda dose. Então, depois de 7 a 14 dias dessa segunda dose, a gente pode sim falar que a pessoa está imunizada. Só que um detalhe, a depender da eficácia da vacina, o que a gente pode ter é que pessoas ainda, a depender de qual vacina a pessoa toma, existem chances de a pessoa ainda ter Covid. Então, principalmente quadros leves, né? Então a gente viu que algumas vacinas até protegem de quadros mais graves. De qualquer forma, precisa de um tempo aí após a segunda dose para a gente falar que a pessoa em si está com eficácia registrada nos estudos. Então, o que a gente tem até o momento a respeito disso? Que pode sim ser vacinado. Essa vacina, falando da Coronavac, é uma vacina inativada, ela não tem vírus capaz de causar doença, são vírus mortos, então ninguém desenvolve doença por conta disso. A depender da imunossupressão do paciente, muitas vezes a gente não consegue falar que a vacina em si vai ser tão eficaz quanto os estudos mostram. Mas, no momento que a gente está vivendo de pandemia, avaliando risco-benefício, é importante que essas pessoas tomem a vacina, afinal, muitas delas estão em grupos de risco de ter doença grave. Então, analisando risco-benefício, o risco é menor em tomar a vacina e a gente evitar uma doença grave aí nessa população. A respeito disso, nesses casos, os pacientes eles podem sim tomar essa vacina. A gente está no meio de uma pandemia, então quem não toma vacina tem risco de doença grave. Então, analisando aí risco-benefício, a gente tem o benefício aí pesando para o lado de tomar vacina. E nessas vacinas que a gente tem disponíveis, como exemplo a Coronavac, ela é uma vacina inativada, então ela não tem a capacidade de causar a doença mesmo nos pacientes imunodeprimidos, como não só aqueles com HIV, mas aqueles com AIDS mesmo. Então, eles podem sim vacinar, o que pode acontecer é eles não terem uma resposta vacinal tão boa, uma eficácia da vacina tão boa, mas devem sim ser vacinados. Pode sim, a alergia a medicamentos não é uma contraindicação à vacina. A contraindicação é somente algum componente da vacina. E isso muitas vezes a pessoa vai descobrir depois de tomar a primeira dose. Então toma a dose, a gente recomenda, avisa no momento em que for tomar que tem um histórico de amplas alergias e fica lá de observação por 30 minutos a 1 hora para ver se vai acontecer alguma coisa, porque os efeitos colaterais graves acontecem logo após a aplicação da vacina. Então, essa aí é a recomendação para as pessoas que têm diversas alergias. Reforçando, não é contraindicação. Estamos no meio de uma pandemia e essas pessoas que têm alergia, elas têm risco de pegar Covid e também a depender dos fatores de risco de complicar. Então, a gente tem que sempre botar na balança o risco-benefício e o benefício é maior aí tomando a vacina. O que a gente tem até o momento a respeito da vacinação em crianças e mulheres grávidas é que os estudos ainda estão em andamento, então a gente ainda não sabe a real eficácia nessa população, mas que tem que ser colocado na balança. Se eu estou falando de uma mulher grávida que está constantemente exposta à Covid-19, aí tem que se avaliar a vacinação. Com a vacina, como por exemplo a Coronavac, é uma vacina inativada, ela não leva ao desenvolvimento de doença, então isso aí pode sim ser avaliado a depender da exposição. Agora eu tenho uma gestante que ela está cumprindo o isolamento de forma bem adequada, está mantendo o distanciamento social, não está tendo contato com outras pessoas, aí a gente aguarda os estudos saírem para indicar a vacinação. Com as crianças, a mesma coisa, a gente tem que aguardar aí os estudos, aí também são populações que não são de risco para uma doença grave, então as crianças aí ficariam bem depois aí para a vacinação.
Essa é uma pergunta que a gente não sabe responder porque isso não foi avaliado nos estudos. O que a gente sabe quando o estudo é feito de vacina, o principal objetivo é a gente avaliar a eficácia, a redução do desenvolvimento da doença e não a transmissão. Então a gente não consegue ainda falar a respeito da redução da transmissão. Inclusive algumas pessoas com vacina podem ter a doença, em geral, doença, se quem tiver, né, uma doença mais leve, mas a respeito de transmissão a gente ainda não tem dados suficientes para afirmar a respeito disso. Depois que a pessoa toma a vacina, eu gosto de reforçar que quando a gente fala vacina, tem que ser as 2 doses, não existe só tomar uma dose e acabou. Então, depois das 2 doses, depois de alguns dias, de 7 a 14 dias, após a 2ª dose, a pessoa em si, a gente já pode considerar a pessoa imunizada, né, de acordo com o percentual de eficácia aí dos estudos. E ainda assim, essa pessoa, a depender da circulação do vírus na população, ela deve sim usar máscara. Por quê? Por exemplo, ela ainda muitas vezes pode pegar Covid e pode continuar transmitindo para outras pessoas. Ela está protegida de um quadro mais grave, mas ela ainda pode estar transmitindo para outras. Então é importante ter essa noção que a gente vive em comunidade, então a gente tem que se proteger e proteger os outros. Então, até que uma parcela importante da população seja vacinada, a gente vai ter que manter as medidas de prevenção. A respeito da repetição de doses de reforço da vacina, a gente não tem essa resposta, a gente precisa que o tempo passe para a gente observar aí se vai ter queda na titulação de anticorpos, se a doença pode voltar a subir depois de algum período, para aí sim ser avaliado a vacinação, uma dose de reforço, um novo esquema vacinal. Até porque o vírus, até o momento a gente tem, né, algumas mutações já documentadas, até o momento nenhuma que comprovadamente tem alguma alteração com a resposta vacinal, mas que nada impede disso acontecer no futuro. Então, se tiver um vírus mais diferente, vai ter que a vacina ser alterada e ter que ser repetida. Possa ser que ela tenha que ser feita todo ano, a cada 5 anos, e isso só o tempo vai dizer e vai nos dar essa resposta. Para a gente voltar ao normal, isso depende de vários fatores. Então, por exemplo, da eficácia da vacina, do percentual da população vacinada, dos hábitos dessa população. Então, a gente considera em média que para a gente conseguir controlar uma doença, a gente precisa de aproximadamente uns 80% da população vacinada. Então, é importante que muitos, ou melhor, não muitos, mas que todo mundo que possa tomar vacina, que tome, porque é importante, porque tem pessoas que não podem tomar a vacina por questões de alergia, por exemplo, ou porque não tem estudos científicos ainda mostrando a segurança em certas faixas etárias ou em certas condições, e essas pessoas vão ser poupadas e elas vão ser imunizadas, eu posso assim dizer, já que as pessoas ao seu redor vão estar imunizadas, não vão desenvolver doença, por consequência essas pessoas vão estar protegidas. Então é muito importante que todo mundo que tenha condição se vacine. Sintetizando, eles podem ser tanto locais, dor no local da vacina, vermelhidão, aquela sensação de braço dolorido, isso tudo pode acontecer no local da aplicação da vacina. E tem as manifestações sistêmicas. É importante que as pessoas entendam o seguinte, que as manifestações sistêmicas, como dor de cabeça, febre pode acontecer, corpo fraco, isso não é Covid, não é tomei a vacina e peguei Covid. Isso é o seu corpo produzindo anticorpos para combater a doença. Então é uma reação que a gente pode até pensar, nossa, meu corpo está reagindo, então é uma coisa boa. Você toma o analgésico, o antitérmico, isso passa. Isso não é Covid, é simplesmente uma reação imunológica do seu corpo que está respondendo à vacina. Então, é importante falar que tem esses efeitos que podem acontecer e as pessoas podem ficar tranquilas com esses, caso ela tenha algum desses sintomas aí, como eu falei.